Imagine um livro, mas não qualquer livro. Um livro que não pode ser lido. Um livro que ninguém consegue traduzir. Um livro que, por mais que tente ser decifrado, escapa do entendimento humano como se tivesse sido escrito por algo ou alguém que não pertence a este mundo. No coração silencioso de uma biblioteca italiana, em 1912, um livreiro chamado Wilfried Voynich descobre um manuscrito escondido, envolto em poeira, segredos e silêncio. O que ele segura em suas mãos não é apenas um artefato antigo, um enigma, um mistério que atravessa os séculos sem solução. Páginas amareladas, cobertas por uma escrita desconhecida, uma linguagem que não pertence a nenhum povo, nenhum tempo, nenhuma civilização. Diagramas de plantas que jamais existiram na Terra, mulheres nuas mergulhadas em líquidos esverdeados, círculos cósmicos, conexões astrológicas e símbolos que mais parecem saídos de um delírio ou de um ritual perdido. Desde então, linguistas, historiadores, criptógrafos e cientistas, até mesmo a CIA e a NSA, tentaram em vão quebrar seu código. Cada tentativa levou apenas a mais dúvidas. Cada página parece zombar da razão humana. Quem o escreveu? Com que objetivo? E o mais perturbador, por que ninguém jamais conseguiu entendê-lo? Neste vídeo vamos mergulhar fundo no mistério mais indecifrável da história da humanidade. Vamos explorar teorias sombrias, pistas ocultas e conexões que desafiam a lógica. Prepare-se para conhecer o manuscrito de Voynich. Um livro que não quer ser lido, e talvez não devesse ser. Para compreender a profundidade do mistério que envolve o manuscrito de Voynich, é preciso mais do que olhar para suas páginas. É necessário mergulhar em um tempo distante, obscuro, onde conhecimento era poder, e poder, muitas vezes, significava heresia. Nossa história começa oficialmente em 1912, quando o bibliófilo e comerciante de livros raros, Wilfried Voynich, adentra uma das salas esquecidas da Vila Mondragone, uma antiga fortaleza transformada em colégio jesuíta nos arredores de Roma. Entre caixas empoeiradas, documentos da igreja e volumes sem título, ele encontra um manuscrito encadernado em couro escurecido pelo tempo. Um livro que não tinha nome, não tinha autor, e à primeira vista também não parecia fazer sentido algum. As páginas eram preenchidas com uma caligrafia fluida, elegante, mas completamente desconhecida. Uma escrita que não pertencia a nenhuma língua viva ou morta. E havia ilustrações, estranhas plantas que nenhum botânico jamais catalogou, diagramas astrológicos como mapas de um universo paralelo, mulheres nuas em cenas ritualísticas, serpentes, frascos, constelações que não existem no céu. O livro exalava um ar de segredo, como se contivesse algo sagrado ou amaldiçoado. Nuvem de pássaro, mas a descoberta de Voynich foi apenas o início. Anexada ao manuscrito, havia uma carta escrita em latim, datada de 1665, enviada pelo alquimista e cientista Johannes Marcus Marci, ao notório padre e estudioso Athanasius Kircher, um homem conhecido por alegar ter decifrado a escrita dos antigos egípcios e por sua obsessão por conhecimentos arcanos. Na carta, Marci implorava a Kircher para tentar traduzir aquele livro. Ele dizia acreditar que o conteúdo era de um valor incalculável, talvez uma chave para os segredos da natureza, da medicina ou até da alquimia. O próprio Marci havia herdado o manuscrito de um homem chamado Georg Baresch, um ocultista que passara décadas tentando em vão compreendê-lo. Mas o verdadeiro terror começa quando olhamos ainda mais para trás. Estudos modernos com datação por carbono 14 indicam que o pergaminho usado no manuscrito foi produzido entre os anos de 1404 e 1438, no coração da Idade Média tardia. Um período conturbado, onde o saber era controlado por poucos, onde livros eram copiados à mão por monges silenciosos, trancados em escriptoria à luz de velas, onde a mera posse de um texto proibido poderia levar alguém à fogueira da Inquisição. E foi neste mundo que o manuscrito de Voynich nasceu. Uma Europa ainda traumatizada pela peste negra, mergulhada em guerras religiosas e caçadas às bruxas.
um continente onde a linha entre ciência e magia era tênue e perigosa. Durante esse tempo, surgiram figuras obscuras, alquimistas, hermetistas, místicos, que buscavam respostas para as grandes questões da existência. E é nesse cenário que muitos acreditam que o manuscrito tenha sido escrito como um compêndio, secreto de conhecimento esotérico, escondido dos olhos inquisidores. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ter sido criado por alguém ligado à escola hermética, ou mesmo por membros da Rosa Cruz, uma sociedade secreta que supostamente guardava os segredos do universo. Outros vão além. Dizem que o manuscrito é uma obra de mente insana, ou mesmo não humana. Há teorias que atribuem a autoria a Roger Bacon, um monge franciscano do século XIII que combinava fé com alquimia e experimentação científica. Outros apontam para o impiedoso mundo da espionagem renascentista, sugerindo que o livro foi um código elaborado para confundir inimigos e esconder mensagens. E há quem diga que ele nunca foi escrito para ser entendido, que é uma obra de linguagem privada, de uma mente isolada, ou de uma civilização que nunca deixou rastros. Durante os séculos seguintes, o manuscrito passou pelas mãos de colecionadores, monges, ocultistas e nobres, mas, misteriosamente, desaparece dos registros por quase 200 anos, até reaparecer nas mãos de Wilfrid Voynich. Onde esteve durante esse tempo? Em que mãos? Que olhos o leram? E talvez entenderam o que nós não conseguimos. O contexto do manuscrito de Voynich não é apenas uma linha do tempo. É uma trilha quebrada através da história, repleta de lacunas, silêncios, desaparecimentos e ecos de algo proibido. Algo que talvez tenha sido ocultado de propósito, porque nem todo conhecimento está destinado a ser revelado. E há livros que talvez nunca devessem ser lidos. A seção botânica, as plantas que nunca existiram. Entre as páginas mais extensas e visualmente intrigantes do manuscrito está o que parece ser uma espécie de herbário impossível. Com mais de 113 ilustrações de plantas, essa seção parece conter desenhos meticulosos, detalhados, mas absolutamente irreconhecíveis. Não se trata de plantas comuns. Suas raízes parecem orgânicas demais, como se estivessem vivendo puxi. Os caules são ondulados. As folhas se multiplicam em padrões quase fractais, e algumas flores lembram estruturas biológicas humanas, como vasos sanguíneos, pulmões ou órgãos genitais. Pesquisadores do século XX acreditaram estar diante de um compêndio medicinal. Outros sugeriram que eram plantas simbólicas, metáforas codificadas de algo mais, talvez conceitos alquímicos ou espirituais. Há ainda uma teoria sombria. Essas seriam espécies de outro mundo, talvez visões de um estado alterado da consciência ou fragmentos de uma realidade paralela à nossa. Nada ali parece domesticado, nada ali parece humano, e, no entanto, tudo ali parece intencional. A seção biológica, os corpos submersos e o ritual. Esquecido escolha essa talvez seja a seção mais desconcertante do manuscrito. O conteúdo biológico aqui se mistura com algo profundamente ritualístico e possivelmente sagrado ou sacrificial. As páginas revelam dezenas de figuras femininas nuas e suéfora, com corpos simples e traços delicados, mas sempre envolvidas em atos simbólicos. Estão mergulhadas em líquidos esverdeados, conectadas por tubos estranhos, imersas em piscinas circulares que se assemelham a úteros, vasos ou portais. Algumas mulheres seguram estrelas. Outras parecem atravessar condutos orgânicos. Seus rostos não têm expressão, e seus corpos lembram representações de fertilidade, como as figuras da antiguidade. Pesquisadores hesitam em definir se são representações de processos ginecológicos, tratamentos alquímicos ou rituais de purificação. Mas uma coisa é unânime. Há um senso de liturgia, como se estivéssemos assistindo um culto perdido, algo ancestral e talvez proibido. Outros estudiosos mais ousados falam de um grimório visual de um culto matriarcal ancestral que adorava os ciclos lunares, a água e a reprodução como uma forma de contato com entidades superiores. A seção astrológica.
Os céus que nunca foram vistos. Ao virar as páginas, nos deparamos com diagramas circulares complexos, símbolos celestes e signos que, à primeira vista, remetem a um compêndio de astrologia medieval. Mas logo a ilusão se rompe. As constelações representadas não existem em nosso céu. Os ciclos lunares parecem alterados. Os signos do zodíaco aparecem incompletos ou misturados a símbolos nunca antes vistos. É como se alguém tivesse descrito outro firmamento. As figuras femininas estão aqui também, emergindo das bordas dos círculos, muitas vezes em pares, como se representassem luas duplas, fases da alma ou múltiplas encarnações. Alguns estudiosos acreditam que se trata de um calendário espiritual, um sistema astrológico de uma cultura perdida, ou até de um mundo que não é o nosso. Outros vão além. Dizem que o autor do manuscrito estava registrando visões astrais, talvez recebidas, em estado de transe, descrevendo os céus de onde, ou para onde, ninguém deveria olhar. A seção farmacêutica. As fórmulas que nunca curaram ou nunca deveriam. Esta parte do manuscrito parece reunir desenhos de frascos, tubos, alambiques e instrumentos de laboratório. À primeira vista, lembra os tratados de alquimia ou herbologia, europeus do século XV. Mas algo aqui é diferente, inquietante. As fórmulas não são acompanhadas por nenhuma anotação legível, apenas pela escrita indecifrável do livro. Os frascos têm formas impraticáveis, quase impossíveis de existir. Algumas páginas misturam raízes desenhadas com precisão anatômica a âmpulas interligadas por veias, como se fossem parte de um sistema circulatório. É como se estivéssemos vendo um manual de medicina que transcende o corpo físico, ou talvez o diário de um alquimista que cruzou o limite da ciência para entrar na magia. Teria sido usado para curar, ou para transformar, talvez para envenenar, ou para criar algo que nunca deveria ter existido. A seção das receitas, as instruções de algo incompreensível. Última seção do manuscrito parece conter algo semelhante a listas de receitas ou instruções codificadas. Cada parágrafo inicia com um asterisco, seguido de frases curtas, em sequência. Mas como o restante do livro, nada pode ser compreendido. Alguns pesquisadores sugerem que seriam rituais de cura, instruções mágicas ou fórmulas espirituais, como um grimório. Outros enxergam ali orações cifradas, súplicas ou encantamentos. Há uma estranha sensação ao olhar para essas páginas. É como se o conteúdo quisesse ser lido e, ao mesmo tempo, se protegesse de ser compreendido. Como um código que só se revela para quem tem algo que falta em todos nós. Essas receitas poderiam ser fórmulas para manipular a realidade, abrir portais, modificar o corpo humano, ou talvez despertar algo adormecido. A teoria mais academicamente respeitável sustenta que o manuscrito de Voynich é um exemplo de criptografia altamente avançada, possivelmente criada para proteger informações sensíveis em um período de perseguição religiosa, guerra ou ocultismo intelectual. Pesquisadores de criptografia, incluindo os que trabalharam na quebra dos códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, já tentaram decifrar seu conteúdo. Alan Turing, inclusive, se debruçou sobre ele. E mesmo os supercomputadores do século XXI não conseguiram revelar uma tradução lógica. Alguns estudiosos especulam que o autor criou uma linguagem artificial própria, com gramática e sintaxe regulares, possivelmente inspirada em códigos de ordens secretas ou sociedades iniciáticas. Mas se for mesmo um código, por que ninguém o quebrou até hoje? Estaríamos diante de um enigma projetado para nunca ser resolvido? Para muitos ocultistas, o manuscrito não é apenas um livro. É um grimório, um tomo de conhecimento esotérico que se esconde dos olhos dos não iniciados. Ele conteria fórmulas para alcançar níveis superiores de consciência, invocação de entidades, cura espiritual e manipulação de energias cósmicas. Os desenhos seriam não ilustrações, mas diagramas mágicos. A linguagem seria mágica em si, criada para vibrar em outro plano de realidade, algo que só poderia ser compreendido por quem tivesse passado por certos rituais de ascensão,
Essa teoria liga o manuscrito a correntes gnósticas, cabalísticas, rosacruzes e alquímicas. Ele não foi feito para ser lido, mas para ser revelado a quem se tornasse digno. Há quem acredite que o manuscrito não foi escrito por humanos, ou pelo menos não por humanos comuns. Ele teria sido transcrito por alguém em contato com entidades de fora da Terra, ou por alguém que não era deste mundo. Os desenhos botânicos representam espécies alienígenas. As figuras femininas submersas seriam representações de formas biológicas extraterrestres. Os mapas astrológicos não se alinham com nossos céus porque pertencem a outro planeta. Talvez o Voynich seja um manual alienígena perdido ou um registro de uma abdução, traduzido em símbolos que nenhum idioma terrestre poderia conter. O manuscrito, assim, seria o primeiro e único documento interdimensional da história humana. Outra hipótese fascinante e perturbadora é a de que o manuscrito de Voynich tenha sido escrito por um único indivíduo, isolado do mundo, consumido por sua própria genialidade, ou por sua loucura. Essa pessoa teria criado uma linguagem particular, inventado cada símbolo e desenhado cada planta e corpo com precisão obsessiva. Um mundo inteiro nasceu da mente de alguém, talvez como fuga da realidade, como terapia ou como alucinação. Mas se foi isso mesmo, como explicar a consistência da linguagem, o uso repetido de regras internas e a simetria dos diagramas? Se foi loucura, então foi uma loucura matematicamente perfeita. Finalmente, há os céticos. Aqueles que acreditam que o manuscrito de Voynich é simplesmente uma fraude elaborada. Talvez tenha sido criado no século XVII ou XVIII por alguém com vasto conhecimento artístico e histórico, não para enganar, mas como arte, ou talvez como uma piada complexa, uma provocação aos estudiosos e ao sistema acadêmico da época. A escrita sem significado, os desenhos intencionalmente irreconhecíveis, um falso tratado medieval criado apenas para ver até onde a mente humana iria tentar encontrar sentido onde talvez não houvesse nenhum. Mas então, por que ele continua desafiando os maiores estudiosos do mundo? E por que ainda sentimos que há algo ali, esperando para ser descoberto? O manuscrito de Voynich continua onde sempre esteve, mudo, indecifrado e irresistivelmente vivo. Mais de 600 anos se passaram desde que suas páginas foram escritas, e ainda assim, nenhum ser humano conseguiu entender o que ele realmente diz. Talvez nunca entendamos, talvez seja esse o ponto, mas o que o manuscrito nos revela, mesmo sem palavras, é algo ainda mais valioso do que qualquer segredo que possa conter. Ele nos revela o próprio desejo humano de compreender o incompreensível, sede insaciável de respostas, a obstinação em buscar significado, a obsessão em tentar traduzir o inatingível, mesmo quando as chances são nulas. O manuscrito de Voynich é um espelho, um reflexo da alma humana diante do abismo do desconhecido. Ele provoca, frustra, encanta e perturba. Ele zomba dos cientistas, dos ocultistas, dos céticos e dos místicos. Ele sobrevive a todos e continua silenciosamente chamando por alguém. Alguém que talvez nunca venha. Mas e se tudo isso for o verdadeiro segredo? E se o manuscrito não for uma mensagem esperando por tradução, mas sim um teste esperando por alguém que o compreenda além das palavras? Em um mundo saturado de respostas fáceis, talvez o Voynich exista apenas para nos lembrar de que o mistério ainda é sagrado e que algumas perguntas não nasceram para serem respondidas, mas para nos manter acordados.